Bom dia a todos, meu nome é Ednardo, sou aluno da Universidade Estadual do Ceará, UES, e sou do polo de Quixeramobim. E hoje estou gravando um vídeo aqui sobre o final do meu estágio do terceiro ano no ensino médio, que aconteceu no Liceu de Quixeramobim Alfredo Almeida Machado. É uma escola belíssima, com uma estrutura que proporciona aos alunos um bom conforto. Todas as salas que não têm ar-condicionados têm ventiladores que fazem com que essa sala fique bem ventilada. Cantina, tem um pátio, pois os alunos não são liberados para sair da escola, então um pátio na hora do recreio também, que parece uma praça também, é bem amplo. Banheiros bem adaptados, até para cadeirantes. O liceu também tem banheiros que são adaptados para cadeirantes. Uma biblioteca com vários tipos de livros. Um laboratório também de biologia que é também belíssimo, com uma boa estrutura. A direção, sala de professores. Na estrutura, ela é uma estrutura muito boa, mas algumas falhas. Por exemplo, a biblioteca ela tem bons livros, ela tem um local legal, só que é um espaço muito pequeno, que não dá para você levar uma turma, ou então se você tiver muita gente já lá, você não vai conseguir sentar, porque não tem tantas cadeiras, então só tem duas mesas lá dentro. Então não é um lugar tão amplo que dê para levar a turma. No laboratório, lá só tem apenas 10 microscópios. Que no mínimo seria para ter de 15 a 20, pois tem turmas aí que você pode ter 30 alunos. Você tem 30 alunos, você tem que ter no mínimo 30 microscópios, pois você pode deixar a turma em dupla, pois não dá para trabalhar. O meu orientador técnico, o senhor Sergiane, ele já atua há mais de 10 anos como professor de biologia. É um professor formado pela UES também em biologia. É um professor que domina muito bem a sua sala, domina mais ainda o conteúdo. Também por ter muitos anos já de estrada, também já consegue ter alguns macetes, né, de como é a sala. Ele traz para a sala várias tecnologias, além de slides, a TV, ele traz vídeo. Os alunos fazem atividades, todas são xerocadas, já que para poder o tempo dá para fazer todo o conteúdo, que ele começa explicando o conteúdo. Depois dessa explicação, ele passa a atividade. As explicações são explicações todas trazidas para o dia a dia dos alunos, que era para poder facilitar mais o entendimento deles. Então ele traz sempre as questões para o dia a dia dos alunos. A principal característica do seu Sergiano é sempre dar aula em pé. Ele tá andando na sala, ele vai lá nos alunos, ele vai lá na turma do fundão, volta, fica na frente, gesticulando direto, ele não para. Ele explica usando o pincel, o quadro, vai lá e explica de novo. Fora que ainda tem os slides dele ainda que ele tá lá explicando. E ele faz recurso de tudo isso aí. A minha parceira de estágio, a dona Aldenise, a gente já tá nessa parceria já desde lá do fundamental, primeiro ano, segundo, terceiro ano. Então a gente já tá junto já há vários anos já. A dona Aldenise, no começo, no ensino fundamental e o primeiro ano, eu vi que ela era um pouco envergonhada. Tinha um pouco de vergonha, às vezes não falava tantas palavras um pouco mais difíceis por causa do sotaque. A dona Denise ela é paulista, então ela tem um sotaque paulista. E aqui no Ceará, muitas vezes ela falava e alguns alunos às vezes sorriam, davam algumas risadas sobre a voz dela, imitavam ela.
e ela ficava um pouco tímida sobre esse sotaque. Agora no terceiro ano, que a gente foi fazer nosso último estágio, por ser já alunos, já quase em adultos, ela se sentiu mais à vontade, deu aulas bem mais, assim, se abriu mais com os alunos, falava do jeito dela. Às vezes os alunos perguntavam até como era São Paulo para ela lá, sobre o clima, como a gente estava trabalhando ecologia. Às vezes a gente falava sobre o clima, como é lá, para eles, e ela se sentiu bem mais à vontade. A dona Aldenise sempre foi muito bem determinada, estudava bem. Às vezes, antes de chegar lá, ela já ia com o livro na mão, já para saber o que ela ia fazer. Tirava todas as dúvidas dos alunos. Ela utilizava notebook, usava os slides, quadro, pincel, explicava os alunos e fazia aulas bem dinâmicas para poder trazer sempre a atenção dos alunos. Bom, a minha autoavaliação é que, para mim, houve uma grande evolução já no meu modo de ensinar, tanto vendo os outros professores, alguns formados em biologia, outros não, formados em química, com as suas atuações em sala de aula e vendo as observações, eu me tornei um professor mais dinâmico, mais aberto. Eu já atuo já há 5 anos como professor de música, mas é um conteúdo diferente da biologia. Então, vendo os outros professores, eu pude me tornar um professor mais dinâmico. Nas regências, durante as aulas, o meu linguajar também, eu dei uma mudada nele. Como o professor Sergiano sempre falava, ó, vamos ter uma linguagem muito culta, pois a gente está trabalhando com alunos. Então, eu dei uma boa mudada no meu linguajar. No meu modo de explicar também, eu comecei a explicar todo o conteúdo mais lento, não falando tão rápido, que às vezes você fala muito rápido e eles não conseguem entender o que a gente falou. Então, meus diálogos foram um pouco mais lentos para poder ter o melhor entendimento. A minha dinâmica, a dinâmica em sala de aula, fazendo as demonstrações, trazendo sempre tudo para o dia a dia deles, para poder eles terem um entendimento melhor. Então, eu aprendi muito com os estágios, foi uma aprendizagem mesmo muito boa. O estágio ele foi de grande aprendizagem, mas para que eu conseguisse concluir todos os estágios, eu tive grandes dificuldades em termos de que eu já atuo como professor, eu sou professor de música, e para poder eu atuar nas regências e durante todo o estágio, eu tinha que deixar alguém no meu lugar, eu tinha que pagar alguém para ficar dando as minhas aulas. A outra dificuldade era a distância, porque eu moro no distrito de Belém, eu moro a 21 quilômetros de Xeramubim. No nosso mini curso que a gente elaborou, eu e a dona Aldenise, a gente fez o mini curso com o tema hipertensão. Então a gente trabalhou muito sobre os alimentos mais saudáveis, praticar exercícios, e quando ao ato já de um hipertenso, como procurar o posto de saúde, quais os remédios devem ser tomados. Eu avalio o nosso mini curso como uma palestra muito legal, além que depois da palestra a gente teve um momento das oficinas, onde a gente confeccionou cartilhas sobre o determinado tema, que era para poder levar para casa, mostrarem os pais, os amigos. Então foi também uma parte da gente que eu também achei muito legal, além dos cartazes que a gente fez, exposto na sala. Então foi um mini curso bem legal com eles. Os planejamentos, quando a gente falou com o Sergiane que a gente ia ter 14 horas de
planejamento, ele colocou que todos os planejamentos seriam um dia antes da atuação das regências, as aulas complementares e o minicurso também, ele esteve sempre presente. Durante o planejamento, o professor Sergiano sempre ensinou a gente como dever explicar, como era a atuação na sala de aula, como a gente deveria se comportar, como dominar a sala, e sobre o conteúdo, passo a passo, ele sempre dizia a nós, isso aqui é assim, isso aqui se dá desse jeito, isso se forma daquele jeito. Então, o conteúdo, às vezes não dava nem a gente se estudar para ir dar aula. Ele mesmo já dizia como era cada conteúdo, passo a passo para a gente. E quando a gente ia criar o plano de aula com ele já explicava já passo a passo, que a gente já ia para a sala já sabendo o que ia fazer. Então, os planejamentos com o professor foi belíssimo. Durante todo o período de estágio, a gente teve uma grande companheira que ajudou muito, que foi a professora Muciana. A Muciana, ela tirava todas as dúvidas e ainda dizia o rumo pra gente, como a gente chegar na escola, o que a gente fazer, o roteiro de todo o estágio ela já explicava durante todas as aulas presenciais. Então a gente chegava na escola já sem dúvidas, já ia para a direção já da escola, já para saber o que a gente ia fazer. A gente já observava a escola, já com o intuito de buscar o que era para ser buscado. A gente não ia para a escola sem um rumo. E durante todo esse período, a gente teve as bioação, onde as bioação a gente teve bioações sobre avaliações, a gente teve sobre gestão. Então, das avaliações de larga escala, tinha algumas que eu não tinha total conhecimento sobre essas avaliações que tinha na escola, como elas surgiram, qual era o intuito dessas avaliações. Então, a partir daí, eu tive um bom entendimento. E sobre a gestão escolar da escola, a gente foi entrevistar os gestores. Então, a gente teve um conhecimento melhor sobre a formação do diretor, coordenador, como era feito os planejamentos. Então, quando a gente foi fazer essa entrevista com eles, teve um descobrimento novo que a gente não tinha. Já estava há 2 estágios que a gente estava lá no liceu, mas a gente não tinha esse conhecimento. Então, com as bioação, a gente teve um conhecimento muito melhor. Conclui-se que o estágio ele é uma peça fundamental para o aluno, pois é a partir dele que a gente consegue identificar os nossos erros em sala de aula, pois a gente tem outro colega avaliando como é a sua atuação, a gente tem um professor também avaliando. Do primeiro estágio, que foi do fundamental, até o último, que é agora do nosso 3º ano, no fundamental, eu tive uma aprendizagem nova, que foi trabalhar com crianças, já na faixa etária de 6º ano ao 9º ano, eu não trabalhava muito com ela. E no primeiro ano já foi no 2º ano e 3º ano, onde eu consegui aprender muito, muito mesmo. Que eu concluí que, com o estágio, como eu já atuo em sala de aula, a partir do estágio eu mudei a minha didática, eu mudei o meu modo de falar, a minha atuação em sala de aula. A professora Muciana também, durante todas as aulas presenciais, ela também dava várias dicas em sala de aula. A professora Muciana também já tem muitos anos que atua. Então foi uma mão na roda que ajudou a gente muito. A dona Aldenise também, ela foi uma pessoa que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje. Então
o estágio ele só veio para somar. Esse que foi o meu vídeo sobre o meu estágio. Muito obrigado.